Graça e paz, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu queria gravar esse vídeo para explicar dois versículos. O versículo de 2 Crônicas 7, 13 e 14. Eu vi que tem muita gente postando esse versículo e eu achei melhor gravar um vídeo para fazer uma breve explicação para você sobre o versículo, o seu contexto e se aplica realmente para nós. Eu quero ler junto com vocês 2 Crônicas 7, 13 e 14. Na minha versão diz assim: Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, esse versículo que nós acabamos de ler, que está em 2 Crônicas 7, 14, foi Deus apareceu numa visão para Salomão, após ele ter concluído o templo. Salomão concluiu o templo que Davi resolveu fazer. Esse templo seria o templo de Deus. E então o Senhor vem a ele em visão e confirma a construção desse templo, dizendo que iria abençoar. Porém, se o povo desobedecesse, ele iria mandar chuva de gafanhotos, ele iria permitir que consumisse a terra, ele ia permitir pestes. Então, nesse contexto, nós percebemos algo muito específico para Salomão. Primeiro ponto, nós vemos aqui algo específico para Salomão e para o povo de Israel. Aí você pode dizer, não, mas algumas coisas aqui desse versículo a gente pode tirar para nós, como lição. Mas você tem que entender que esse versículo está em um testamento, ou em uma aliança. Qual aliança é essa? É a aliança do Antigo Testamento, ou aliança da lei. Na aliança da lei, as obras eram muito levadas em conta. Então, se o povo era bom e fazia o que era bom, o povo recebia bênçãos. Mas se o povo era ruim e fazia o que era ruim, o povo recebia condenação, o povo recebia retaliação, o povo recebia correção de Deus. Então, isso é aliança da lei. Amém? Entenderam? Então, o Antigo Testamento, a partir de Êxodo até Malaquias, aliança da lei, aliança mosaica. Os 10 mandamentos, 613 preceitos da lei estão... Esse período, então, ele é a partir de Êxodo até Malaquias. Bom, nós não vivemos no período da lei e da antiga aliança mosaica. Nós não vivemos no período da aliança da lei, nós vivemos no período da aliança da graça, aliança no sangue, aliança no sacrifício de Cristo Jesus. Então, aqui nós temos um parâmetro muito interessante. Como nós estamos falando sobre ira de Deus, correção de Deus, estamos falando sobre justiça por obras, então nós temos que levar em conta algo muito importante e muito interessante. E o centro do Evangelho e do cristianismo, que é a cruz de Cristo Jesus. Cristo Jesus se fez pecado por nós. Não que ele tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. E por isso ele morreu na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte, e Cristo pagou todo o salário por nós, em nosso lugar, para que toda a ira de Deus caísse sobre Jesus na cruz e toda a justiça se cumprisse através dele. Então hoje nós somos justos em Cristo Jesus. Então Deus, quando ele olha para nós, que somos salvos, nós que cremos na cruz de Cristo, nós que cremos que Cristo morreu, mas que ressuscitou para não só nos dar perdão dos pecados, mas para nos levar de novo à presença de Deus. Quando Cristo morre e ressuscita, o véu do templo se rasga, ou seja, agora não tem mais separação do lugar santíssimo para o lugar santo. Todos podem chegar a Deus. João 14, Jesus diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, através da cruz de Cristo, nós temos paz com Deus, sabia?
Então esse versículo do gafanhoto não se aplica a nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. E Deus não vai mandar a sua ira para o Filho duas vezes. Cristo não pode ser julgado duas vezes. Então Cristo já foi julgado. Toda a ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus na cruz, e por causa da cruz nós temos hoje paz com Deus. Então o que nós vemos por aí, o que estamos vendo por aí, são pessoas postando este versículo assimilando com um acontecimento na Argentina, onde uma nuvem de gafanhotos apareceu. E aí tem comentários como: a Bíblia está se cumprindo, o fim dos tempos está chegando, se consertem. Então veja que é um texto fora do seu contexto, pego para um propósito. E esse propósito, ele não é bíblico. Então, muito cuidado ao pegar textos isolados da Bíblia e lançá-los, porque esse versículo não se aplica mais a nós. Deus não vai mais derramar a sua ira sobre os filhos, uma vez que Deus já derramou a sua ira sobre Cristo Jesus e nele nós temos paz com Deus. E eu quero provar isso para você na Bíblia e quero que você leia também e tire suas próprias conclusões. Leia em casa com calma Romanos capítulo 5. Eu vou ler para você apenas 2 versículos que já vai explicar muito isso que eu estou querendo dizer. Romanos 5, versículo 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9. Olha o que diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Viu que maravilhoso? Deus nos amou tanto que transferiu a nossa responsabilidade de justiça para Jesus. Eu não estou dizendo que nós não temos responsabilidade. Sim, os nossos atos terão consequências, sim. Mas se tratando de justiça divina, já está resolvido. Está resolvido na cruz do Calvário. Nós não precisamos e não podemos mais nos justificar por nós mesmos, porque nós não conseguimos. Não conseguimos cumprir toda a lei. Não conseguimos cumprir os preceitos da lei, mas Cristo conseguiu. Ele é perfeito. Então, através de Cristo, por meio de Cristo, crendo na obra consumada da cruz do Calvário, hoje nós somos justos, não porque nós somos de fato justos em nossos atos, mas nós somos justos porque Cristo Jesus é justo. E estamos em Cristo Jesus. E como nós estamos em Cristo Jesus, Ele é justo. Então Deus não olha para você, Deus olha para Cristo. Deus não vê você, Deus vê Cristo. Então, se Deus não vê você e vê Cristo porque você está em Cristo Jesus, como Deus vai aplicar a sua ira de novo ao Filho? Você percebeu? Então leia Romanos capítulo 5 que você vai entender muita coisa sobre o amor de Deus. E aí a gente vê vídeos sobre profecias, vídeos causando medo, vídeos supostamente dizendo que em nome de Deus, mas perceba esses vídeos. Perceba esses vídeos se eles falam de Jesus. Perceba esses vídeos se, no contexto desse vídeo, a pessoa, o suposto profeta, ele fala do nome de Jesus. O que acontece, o que eu vejo, é que pessoas falam em nome de Deus, mas não citam o nome de Jesus. E quando citam o nome de Jesus, citam brevemente, rasamente. Mas Cristo Jesus é a resposta para tudo. A cruz do Calvário, ela é a resposta para tudo. A cruz é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente para tudo. Nós somos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos celestiais. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então eu queria falar para você sobre esse tema que mexeu comigo nesses dias e eu queria me pronunciar sobre isso. Queria dizer para você acalmar seu coração. E perceba que esses vídeos e essas coisas todas, esses versículos de ira, deixam o nosso coração um pouco angustiado, mas Deus não veio trazer angústia para nós. Deus veio trazer paz, vida e vida em abundância através de Cristo Jesus.
Cristo Jesus disse que o fardo e o jugo dele é suave e leve. A nossa vida tem que ser tranquila, sem ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber. Ele não queria que nós vivêssemos uma vida preocupada. Por quê? Porque ele resolveu tudo na cruz do Calvário. Amém? Então que Deus continue te abençoando, trazendo paz ao seu coração e que você possa entender que Deus te ama acima de todas as coisas. Um abraço.